Eis a doação perfeita do amor. O Redentor aniquilou-se a si mesmo, humilhando-se na morte de cruz, para que tivéssemos a vida e a salvação. Abraçou a cruz, silencioso. Os poderosos, a serviço do pecado, julgaram e condenaram o inocente. Em Cristo, a mentira e a ganância, a distinção e o prestígio não têm lugar. Nele somente são possíveis o amor e a misericórdia. Quem quiser segui-lo, é isso que ele nos propõe. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte e o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala. A palavra nos conduz para dentro do mistério salvífico e do amor de Deus que se entrega por nossa redenção. Como ainda não podemos ser ingratos com Deus que nos ama assim? Ouçamos com atenção. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano, do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores,
cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. E punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como um cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do seu povo, foi golpeado. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me
cansado, ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem. Todos vós ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas. Foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve o Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Edrom.
Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conheceu o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, ciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. O povo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixais que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum. Simão Pedro, que tinha uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo seu povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não.
Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim, se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então, Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: está dizendo isso por si mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e colocaram na sua cabeça. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximaram-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que não saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: eis o homem. Quando viram Jesus, o sumo sacerdote e os guardas começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: levai-o-vos mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes?
Não sabeis que eu tenho autoridade para te saltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridades alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um do lado, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Ele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quando a túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sobre a sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe, ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que estava tudo consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-lhe na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós... Isso aconteceu, para que se cumprisse a escritura que diz: não quebraram nenhum dos seus ossos. E a outra escritura: olharam para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilato consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilômetros de perfume feito de mirra. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixa de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, diante do mistério que nós estamos vivenciando, a morte e o sepultamento de nosso Senhor Jesus Cristo para a sua ressurreição, somos chamados a refletir a caminhada com Jesus. Durante a Quaresma, todos nós tivemos a oportunidade de fazer uma caminhada simpática, uma caminhada tranquila, uma caminhada reflexiva com Jesus, onde nós levarmos a pensar qual é o nosso compromisso e a nossa responsabilidade como cristãos, como filhos de Deus, na igreja que estamos vivendo hoje. Uma igreja que tem uma abertura para a comunicação, uma igreja que tem uma abertura para com o diálogo, uma igreja que acolhe o menor, que acolhe o desprezado e vai ao encontro do irmão. Não uma igreja que fica parada, mas uma igreja missionária. Se a igreja não é missionária, ela não tem sentido de ser igreja. Então, por isso, pedimos a Jesus que ao derramar o seu sangue, que ao oferecer-se ao Pai, tudo por nós, que nós também possamos compreender o sentido de estarmos a caminho, o sentido de buscar viver unidos, viver em diálogo, viver em comunhão. E qual o sentido que tem a comunhão para nós? Comunhão, que nós chamamos de banquete, comunhão que nós chamamos de louvor, ação de graças, encontro, onde se reúne em torno da palavra para celebrar e fazer comunhão, nos leva a crer que tudo tem sentido para nós, quando nós buscamos compreender o sentido da palavra, acolher a palavra no nosso coração
e deixar que essa palavra se transforme em obras. Em obras aonde nós vamos buscar colocar em prática o que nós escutamos nos evangelhos. O que os evangelhos falam para nós da pessoa de Jesus. Quem ele foi, como ele viveu, quais as obras que ele praticou, quais os sinais que ele realizou. Sabemos que Jesus foi fiel ao Pai, foi obediente, amou-nos até o fim. Quando nós falamos amou-nos até o fim, que sentido tem para nós esse amor de doar, de entregar, de sacrificar, não só por um grupo, mas por toda a humanidade? Prezados irmãos e irmãs, olhamos para essa cruz, aonde Jesus foi crucificado, e pensamos um pouco até onde levou o grande amor de Deus para nós. Amou-nos até o fim. A história da humanidade é uma longa história de amor de Deus e da ingratidão dos homens, da fidelidade dos homens. Deus é fiel ao homem, mas nem sempre nós somos fiel a Deus. Através do que amou-nos até o fim, perceber que ilustram esta realidade do Antigo Testamento, mas infelizmente essa história triste ainda continua. E o pior, que nós próprios podemos ser os protagonistas, mas também podemos ser os carrascos, dos quais açoitaram Jesus. Cristo verteu até a última gota de sangue para nos obter a salvação. E nós, quantas vezes estamos desligados ou indiferentes pela nossa salvação? Cristo nos deixou a igreja para continuar a sua presença salvadora através dos tempos. E nós somos um membro morto que nada faz para o crescimento do povo de Deus. Precisamos mudar essa história. Cristo manifestou seu amor e, sobretudo, pelos sacramentos que ele nos ofereceu, que ele nos doa. Todos os sacramentos manifestam o grande amor de Cristo por todos nós. E nem sempre nós queremos viver estes sacramentos que a igreja nos oferece. Cristo nos deu no dia da infância, o batismo. Nos tornou uma pessoa nova, uma pessoa redimida, para ser o começo de uma caminhada para Deus. E nós, quantas vezes paramos nessa caminhada? Ou pior, nós desistimos dessa caminhada, desistimos de viver essa aliança, esse compromisso que nós fizemos com Jesus no batismo, de incorporar a Ele, de ter a mesma missão dele, de ser sacerdote, profeta e rei. Cristo nos conferiu na juventude o sacramento da crisma, o sacramento do envio para a missão, para que assumíssemos como adultos a fé cristã. E nós continuamos com a fé infantil, sem atingirmos a maturidade cristã. Cristo ficou entre nós na Eucaristia, para ser alimento em nossa caminhada e ser sinal de comunhão. E nós não valorizamos essa comida. E pior, essa Eucaristia tornou-se até uma mentira, porque deixou de ser sinal de comunhão com Deus e com os irmãos. Muitas vezes, buscamos comungar de uma forma diferente, aonde buscamos nossos interesses. Queremos viver o nosso mundo, distante do outro, distante do irmão,
e muitas vezes distante do próprio Cristo. Se nós estamos distante do próprio Cristo, que sentido para nós temos comungar o seu corpo, o seu sangue, se nós não acreditamos nele, se nós não fazemos aliança com ele? Cristo conhece as nossas fraquezas, nos entregou o sacramento da penitência, para que tenhamos a possibilidade de voltar à amizade de Deus. E nós, por vergonha, por medo de assumir um compromisso de conversão, ou por meros angustiados em nosso vazio interior, afastamos do irmão e afastamos também de Deus. Como é difícil perdoar, como é difícil esquecer. É mais fácil lembrar. Lembrar as dores, lembrar as ofensas, lembrar do egoísmo, da falsidade, esquecer de lembrar do amor. Esquecer de lembrar que Cristo passou pela cruz, mas ele saiu vitorioso. E nós também possamos ser vitoriosos com ele. Cristo nos deu a unção dos enfermos, para que entendermos o sentido do sofrimento, da doença e da morte. E nós nos revoltamos. Queremos um Cristo sem cruz, um Cristo sem sofrimento. E nós queremos, muitas vezes, que não existe o Cristo sem cruz. Não podemos pensar o Cristo sem a cruz. Um Cristo meloso, um Cristo doce, um Cristo que não pede compromisso. E também não temos sentido a cruz sem o Cristo. Ambos estão na mesma dimensão, intimamente unidos pelos pregos que a vida nos reserva. Os pregos da dor, da ignorância, da injustiça, da prepotência, da falsidade, da mentira. Muitas vezes, nós estamos cravados no mundo onde nós queremos o luxo, a vaidade. Esquecemos que o Cristo desfez de tudo isso para nos dar uma vida santa, uma vida de amor, uma vida de alegria, uma vida de diálogo, uma vida de entrega. Cristo, sacerdócio, o homem simples e limitado, como os demais, para serem seus ministros, distribuindo ao povo cristão as coisas sagradas. E nós, qual é a nossa atitude para com ele? De viver com ele, de estar com ele, de apoio e compromisso. Ou vemos nele apenas o lado humano, acabado por desprezar aquilo que ele mesmo representa para nós. O Cristo aqui, agora, hoje, ontem e sempre. Cristo santificou o amor humano com o sacramento do matrimônio. E nós, talvez não nos preparamos no tempo do namoro com a devida serenidade e dignidade, ou talvez sem vivermos como necessária fidelidade da vida conjugal, onde falta o respeito de um para com o outro, o amor fiel de um para com o outro. Senhor, olhando para essa cruz, em que está tão desfigurado pela paixão, assumir as nossas dores, as nossas transgressões, tudo isso para viver um amor perfeito, um amor sem limite. Vemos o teu grande amor por nós e, de outro lado, percebemos a nossa ingratidão, que não corresponde a esse amor. Mas, Senhor, não quer que tu morras inutilmente por nós, apesar de nossa fraqueza e de nossas quedas, de nossas infidelidade. Queremos que a tua cruz, Senhor, realmente vença em nós. E com essa certeza,
com essa confiança que teu amor foi realmente vivenciado, foi fiel até o fim, nós também queremos pedir força para que nós possamos ser fiel à nossa igreja, possamos ser fiel à nossa família, possamos ser fiel à humanidade e tudo aquilo que nos foi confiado. E com esse espírito, queremos agora continuarmos dar aquele grande grito que a vez o Cristo deu na cruz. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Quando Cristo fala tudo está consumado, Ele quer dizer cumpri a minha missão. Tudo foi cumprido. Fiz. Enquanto temos vida, enquanto estamos lúcidos e tem saúde, vamos procurar também ser fiel à vida da qual Deus nos confiou. De viver um ao lado do outro. Viver como igreja, viver como comunidade, viver como cristãos. E viver como cristãos é ter consciência que nós temos uma vida, que nós temos fé. E essa fé não é só falar que eu tenho fé. Ela tem que ser justificada pelas obras. E a obra maior que nós podemos cumprir, que nós podemos fazer neste mundo aqui agora, é o amor. É se entregar pela vida do irmão que precisa de cada um de nós. Então hoje, nessa ação litúrgica, queremos pedir a Deus, olhe por essa humanidade que ainda sofre, olha para esse povo que ainda continua gritando quando o povo gritou lá naquele tempo. Crucifica-o, crucifica. Ainda continuamos crucificando Cristo. Mulher. Oração universal. Consciente de que a salvação de Cristo é oferecida a todos, rezemos com a Igreja. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja, espalhada por permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos a escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso bispo, Messias, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito
todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos, por todos os ministros do que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo. Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unidos, velais sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor de seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, fizeste vossas promessas a Abraão e seus descendentes. Escutai as preces da primitiva aliança, mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai os que não creem em Cristo, e caminhem sobre o vosso olhar com serenidade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao verdadeiro Deus. Deus eterno e todo-poderoso, vós criaste todos os seres humanos e puseste em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrados, só em vós achasse repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discriminado os sinais da vossa bondade, e vendo o testemunho das vossas obras, daqueles que creem em vós,
tenho a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o Senhor Deus, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações, a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatriei os exilados, dê saúde aos doentes e salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos doentes, pelos defuntos e por todos aqueles que sofreram alguma perda do Covid-19. Oremos por todos os que sofrem em consequência do Covid-19 e por aqueles defuntos vítimas dessa doença. Que o Senhor nosso Deus tenha compaixão e misericórdia de todos esses que sofreram e possam acolher na glória celeste aqueles que morreram. Deus eterno e todo-poderoso, vós que através do vosso Filho concedeste a saúde a tantos quanto o pedissem, concedei também àqueles que sofrem vítima do Covid-19, sua eterna misericórdia, dai a eles a graça da saúde e o conforto de seus corações, e acolhei na glória da eternidade todos aqueles e aquelas que faleceram, para que junto de vós possa encontrar o repouso, o descanso e a paz eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde
Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Liturgia eucarística. Neste momento, nós passamos para o momento de adoração da Eucaristia, onde que a reserva eucarística consagrada na noite de ontem é colocada sobre o altar central, onde que hoje nós não temos a consagração da Eucaristia, mas nós temos a reserva eucarística consagrada na quinta-feira de ontem. Acompanhemos a nossa liturgia eucarística. Rezemos com amor e confiança, nos preparando por esse momento, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vamos receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam sustento e remédio para a nossa vida. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. É Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor que doar a vida pelo irmão. Que doar a vida pelo irmão.
Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Ó Deus, que nos renovaste pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos congregássemos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã, sábado santo, às 19 horas, estaremos celebrando a nossa vigília pascal. Então, você de casa nos acompanhe através do Facebook, esse grande momento que nossa igreja vem estar, hoje celebrando o segundo dia de nosso tríduo pascal. Amanhã nós encerrando com essa grande festa da celebração da vigília pascal. Que você também um evangelizador, um propagador da fé, divulgando as nossas redes sociais, como tanto nós pedimos. Pedimos também que amanhã você em casa possa estar colocando no portão de sua casa ou em algum local da sua casa uma cruz com um pano branco, simbolizando essa grande festa que iremos celebrar. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha ao vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira, e a redenção se confirme, por Cristo nosso Senhor. Amém.